A polimerização é uma reação química que consiste na união de monômeros, moléculas menores, por ligações covalentes, para formar polímeros, macromoléculas ou moléculas maiores. O comprimento da cadeia polimérica é determinado pela quantidade de unidades repetitivas, ou também chamado como grau de polimerização. A reação de polimerização é muito comum na natureza, como podemos verificar nos carboidratos, como o amido, ou nas proteínas, como a caseína do leite. Também pode ser feito de forma sintética, já que a maioria das reações que a raça humana utiliza hoje em dia é feita artificialmente. A reação de polimerização ela pode ser feita de diferentes formas. A primeira delas seria a reação de polimerização por adição. Nessa ocorre a quebra de uma ligação π, a quebra de ligação π no monômero, que ocasiona no surgimento de duas valências livres na estrutura. Exemplo de polimerização por adição. A gente vai ter aqui esse monômero chamado eteno ou etileno, porque temos dois carbonos. Como aqui está fazendo uma dupla ligação, então cada carbono vai fazer mais duas ligações com hidrogênios. Ele já está fazendo 4 ligações, cada carbono. Então, ele já está estável. Para mudar essa situação, a gente vai quebrar essa dupla ligação. Vai continuar fazendo as ligações com os hidrogênios, mas em cada carbono vai surgir elétrons livres na camada de valência. Então, eles podem fazer mais uma ligação em cada. E a gente vai representar dessa forma aqui, para indicar que são N ligações que essa substância pode fazer. Então, aqui a gente tem o eteno ou etileno. Aqui vão ser sucessíveis adições de etenos. Então, polieteno ou polietileno. A segunda reação é a reação de polimerização por adição no carbono 1 e no carbono 4. Nessa polimerização, os monômeros eles apresentam duas ligações duplas, uma π e uma sigma. Elas são alternadas, e o que favorece o fenômeno da ressonância, que seria a alternância de posição dos elétrons π da ligação π. Agora, como exemplo de adição 1,4. A gente tem aqui essa molécula e eu quero que vocês percebam que temos carbonos conjugados. O que significa isso? Entre os carbonos vamos ter ligações duplas e simples alternadas. Se eu tivesse dupla, dupla e simples, por exemplo, não seriam alternados, não seriam conjugados. Mas como temos dupla, simples, dupla, tá alternado, então é conjugado. Percebam que os carbonos 2 e 3 aqui fazem 4 ligações, mas os carbonos 1 e 4 só fazem 3 ligações, então eles têm elétrons livres na camada de valência. E isso vai causar a ressonância, que vai fazer com que essa molécula aqui ela consiga conduzir corrente elétrica. A partir da ressonância, esses elétrons livres eles vão migrar para os carbonos do centro. Então, aqui era uma ligação dupla e entre os 2 e 3 uma ligação simples, formou uma ligação dupla entre os carbonos 2 e 3. Agora, carbonos 2 e 3 continuam fazendo 4 ligações cada, mas os carbonos 1 e 4 só fazem 2 ligações cada. Então, o que vai acontecer? O carbono 1 de uma ligação, um carbono 1 de uma molécula, na verdade, vai ligar com o carbono 4 de outra molécula, formando uma ligação dupla. E isso vai acontecer inúmeras vezes, N vezes. Então, aqui a gente tem outro exemplo de polimerização. Polimerização por adição 1,4. Também tem a terceira reação, que é a reação de polimerização por condensação ou eliminação, que trata-se de uma
de uma reação de polimerização em que obrigatoriamente dois monômeros iguais, eles podem ser iguais ou diferentes, perdem simultaneamente os átomos ou grupos, e isso resulta em duas valências livres em cada um deles. Então esses são os tipos de polimerização. Aqui tem a reação de polimerização por adição, a reação de polimerização por adição no carbono 1 e no carbono 4, e a reação de polimerização por condensação ou por eliminação. Aqui, nós vamos falar agora sobre a polimerização por condensação. Temos duas substâncias e eu quero que vocês prestem atenção que nessa aqui nós temos desse lado um ácido carboxílico, desse lado também um ácido carboxílico. Nessa segunda substância temos um álcool nessa ponta e um álcool nessa ponta. Isso quer dizer que os dois lados de cada substância vão ser reativos, eles vão reagir entre si. E quando a gente reage um ácido carboxílico com um álcool, a gente vai formar um éster. Quando a gente reagir, vai ser retirada uma molécula de água. Isso aqui das moléculas vai sair dos monômeros. E aí, vamos formar o nosso polímero. A nova substância vai ser assim. Temos o anel aromático. Aqui continua um ácido carboxílico. Saiu a molécula de água e esse carbono aqui vai se juntar com esse oxigênio. Então, aqui nós formamos um éster. E o que acontece? Esse ácido carboxílico aqui, ele pode continuar reagindo com o álcool. E esse álcool aqui, ele pode continuar reagindo com o novo ácido carboxílico. Então, o que é que vai acontecer? A gente vai tirar esse hidrogênio para que esse oxigênio possa fazer uma nova ligação. E essa substância aqui, para que esse carbono consiga fazer uma nova ligação. Ele vai formar com álcool e esse vai formar com ácido carboxílico. E isso vai ser feito N vezes. Então, a gente vai representar dessa forma. Pode ser feito N vezes, inúmeras vezes. Então, aqui nós vamos ter o ácido carboxílico reagindo com o álcool e vamos formar um éster. Mas como essa reação vai ser feita várias vezes, vão ser vários ésteres. Por isso, vamos ter aqui o poliéster. Bom, pessoal, como vocês viram aí, né, ao longo do nosso vídeo, os meus colegas, eles explicaram o processo de polimerização e agora finalmente chegou a hora do nosso experimento. A gente vai fazer um experimento de polimerização para mostrar para vocês, né, na prática como é que é. E aí depois a gente também vai falar sobre a relação, né, o que é que esse experimento aqui caracteriza como uma polimerização. Bom, para o nosso experimento, nós vamos precisar de cola branca, bicarbonato de sódio, água boricada, corante, mas a parte do corante é opcional, alguns recipientes, no caso eu vou estar usando mais de um, mas vocês podem usar, vão precisar de dois, e uma colher, no mínimo uma. Eu vou usar duas aqui só por questão de organização mesmo. Corante, mas a parte do corante é opcional, alguns recipientes, no caso eu vou estar usando mais de um, mas vocês podem usar, vão precisar de dois, e uma colher, no mínimo uma. Eu vou usar duas aqui só por questão de organização mesmo. Esses ingredientes aqui são fáceis, né? Uma cola branca você acha na papelaria, bicarbonato, acho que é em farmácia. Farmácia? É em farmácia, água boricada também, corante você acha em qualquer lugar. Aqui eu já deixei os conteúdos pré-prontos. O recipiente aqui era só para mostrar. Aqui a gente tem a cola, aqui o bicarbonato de sódio e aqui a água boricada. Para esse experimento,
a gente vai despejar o pote todo da cola no recipiente. Sim, é o pote todo. E aí a gente deixa aqui por enquanto. Na verdade, agora a gente já pode colocar o corante. Você coloca aqui uma quantidade que dê para colorir. Foi muito, eu acho. Não, foi não. Essa parte do corante, gente, é opcional, porque o corante só vai servir para dar uma corzinha para nosso slime, né, nossa geleca. Então, isso daqui é só para dar cor mesmo, não vai servir para nada, não vai mudar no nosso experimento. Então, a gente vai separar por enquanto. Agora, a gente pega a nossa água boricada e o bicarbonato de sódio e mistura os dois. Mistura aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ouvir, mas dá pra ouvir um chiadozinho. Vou colocar aqui na frente da câmera para vocês ouvirem. Que é já uma reação do bicarbonato com a água boricada. Bom, agora a gente vai pegar nossa mistura de água boricada e bicarbonato e aos poucos colocar na nossa mistura de cola. Inclusive vou usar aqui a colher para fazer isso, para medir. Vou de pouquinho em pouquinho. Foi. Essa parte acelera. Já dá pra notar aqui que já tá virando meio que uma geleia, ó. Tá vendo? Agora é só vocês misturarem, tá, galera? Desculpa. Bom, gente, então, do resultado da mistura da nossa cola com o nosso corante, com a nossa ativador, né, água boricada mais o bicarbonato de sódio, deu nessa geleca, ó. Oi, gente! Explicando para vocês agora um pouquinho sobre as reações químicas, né? Como é que isso acontece? Quando a gente mistura o bicarbonato de sódio, que é o NaHCO3, com o ácido bórico, que é o H3BO3, né, da água boricada, ocorre uma reação de dupla troca entre o sal e o sódio, o que resulta em um novo sal, que no caso é o borato de sódio, que é o Na3BO3, e o novo ácido, que no caso é o ácido carbônico, H2CO3. Podem ver dessa forma que vai aparecer aqui na tela. E esse ácido carbônico formado, ele é extremamente instável, ou seja, ele sofre decomposição, que origina em água e gás carbônico. E em virtude, né, dessa formação desse novo gás, ocorre a formação de bolhas no experimento. E a fórmula que representa esse processo é essa aqui que está aparecendo na tela. E a cola é um polímero com propriedades elásticas, denominado de poliacetato de vinila, que é o PVA. E essa forma estrutural aqui representa o monômero desse polímero. E aí os monômeros do poliacetato de vinila interagem entre si por meio de uma ligação simples, contendo o X azul dessa estrutura aí. E quando esses monômeros são colocados em um meio, onde existem cátions de sódio, provenientes do sal do borato de sódio, ocorrem ali interações entre alguns.